Seja bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom que você está aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E já estamos no 4º episódio da nova temporada das 3 mensagens do Apocalipse. Com certeza, as lições que temos estudado têm sido uma bênção, como tem sido para mim, tenho certeza que tem sido para você também. E como nós temos sempre falado, você não pode apenas assistir. Nós pedimos que você compartilhe com as pessoas que talvez você conheça, para o seu grupo de amigos, e se inscreva no nosso canal também, para poder levar essa mensagem às outras pessoas. E lembrando que nós sempre mandamos mensagem para algumas pessoas que sempre nos assistem. E a primeira mensagem que eu gostaria de mandar é para o Tiago Godoy, lá de Jabuticabal. Tiago, você sempre nos acompanha, um grande abraço, que Deus esteja com você. E também temos a Dalva Cruz, também sempre nos acompanhando. Dalva, que Deus te abençoe. E a Jurema Santos também sempre está nos acompanhando, ligadinha no nosso canal. Que bom que você está com a gente aqui. E eu também não estou sozinho gravando nesse momento. Está aqui comigo o Luciano Branco. Tudo bom, Luciano? Olá, Ismael, tudo bem? E olá você também que está aí entre as telas também, nos assistindo. É um prazer também estar aqui compartilhando um pouco a lição, né, e dividindo também um pouquinho de conhecimento, o que a lição tem nos ensinar essa semana. O Luciano é ancião aqui na nossa igreja, está sempre muito ativo aqui na nossa igreja. Muito obrigado, viu, Luciano? E também está com hoje temos aqui uma participação muito especial, que é o Mateus. Muito obrigado, Mateus. Muito bom você estar conosco. Prazer estar aqui com todos os nossos queridos que estão acompanhando. Prazer estar aqui com vocês, para a gente poder estudar mais essa lição. Mateus, você é de onde, Mateus? Eu sou nascido em Ponta Grossa, Paraná, mas eu morei muito tempo aqui em Lins, no interior de São Paulo. Hoje, atualmente, eu estou morando ali na região do NASP, em Engenheiro Coelho. Você faz teologia, é isso, Mateus? Eu faço teologia. Ah, que bom. Está no 4º ano, finalizando ano. já o 4º ano. Finalizando. Com certeza, Deus vai usar muito você no ministério, Mateus. Vai Amém. ser uma bênção. E obrigado por estar aqui conosco. Amém. E para iniciarmos o estudo, nada melhor do que chamarmos aquele que nós viemos aqui adorar. Mateus, você poderia orar para a gente, para iniciarmos o programa de hoje? Com certeza. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, pela oportunidade que temos de aprender sobre as revelações que o Senhor deixou para cada um de nós. Neste momento pedimos a orientação do Espírito Santo, tanto para os que forem falar aqui, quanto para os que estiverem nos ouvindo, para que assim possa chegar aos corações, para que a compreensão possa ser adequada e que tudo isso possa ser para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Como eu disse, nós estamos já na lição de número 4. Na lição da semana passada, nós começamos a estudar a respeito da primeira mensagem angélica. E vamos continuar no estudo da primeira mensagem angélica. E o tema da lição que nós estaremos estudando nessa semana, é temam a Deus e deem glória a Ele. E na parte já introdutória aqui tem uma história, uma parábola interessante, não é, Mateus? Que parábola é essa que o guia de estudo traz para nós? Bem interessante, né? Essa colocação que a lição nos trouxe aqui. Bom, diz uma certa parábola que estavam todos em um teatro e nesse teatro ali começou um incêndio, né? Nas dependências do teatro. E um dos que tinham realizado uma participação era um palhaço, né? E esse palhaço, então, foi o que foi designado para poder dar a notícia do incêndio. E, então ele chegou lá correndo, desesperado, para dar a notícia, falando: está pegando fogo, saiam todos. E só que todos estavam pensando que fazia parte do evento, ali, da apresentação. E com isso ali, algumas risadas, né, alguns aplausos, e ninguém se mexia do lugar. E o palhaço cada vez mais então gritava: está pegando fogo, saiam todos. Mas ninguém saía do local e cada vez mais ria e aplaudia ali, pensando que fazia parte daquele espetáculo. Sabe que o dinamarquês Søren Kierkegaard, ele que contou essa parábola, e para ele diz que é dessa forma que o mundo vai acabar, né? As pessoas
não acreditando em um futuro, um breve retorno de Cristo, um próximo fim do mundo, e aplaudindo e dando gargalhadas porque acreditam que é apenas uma piada. Então a mensagem era urgente, mas ali de uma destruição iminente, e as pessoas não acreditaram, né? Exatamente. Então, que importante termos essa noção do tempo que estamos vivendo, né? Sabe que, me desculpe, eu vejo um paralelo muito interessante entre essa parábola e nós, só que existe uma pequena diferença. A diferença é que naquele episódio estava acontecendo um incêndio já. Conosco, nós temos um alerta de que o incêndio está para acontecer ainda. Então ainda existe uma oportunidade para atentarmos para este futuro incêndio que ainda não aconteceu. E então a lição dessa semana ela vem nos mostrar sobre isso. Exatamente, né? Então, e a lição para nesse futuro iminente, como você disse, né? Nós temos algum tempo ali. A primeira mensagem angélica, ela traz uma mensagem muito importante. Temam a Deus e dai-lhe glória. Luciano, o que nós podemos entender? O que significa temer a Deus? Será que nós temos que ter medo de Deus? É isso que o guia de estudo traz? Temos que ter medo de Deus? Olha, como a gente vê, nós fomos ensinados, né, pelo mundo, realmente o temer é ter medo. Mas quando vamos realmente a fundo, né, entender a razão do que é o temer a Deus, ele quer dizer reverência. Né? Então a pessoa, você ter respeito por aquilo que você é. E aí quando olhamos para Deus, né, quando o povo de Deus ele estava realmente em frente ao Monte Fumegante, ele mesmo já estava falando, né? O que aconteceu? O povo, primeiramente, quando ouviu aqueles barulhos, estrondos, eles tiveram medo. Ao contrário de que, ao invés de eles terem a reverência, né? Eles iam ver que isso ia dissipar. Da mesma forma que os discípulos também, em meio à tempestade, o medo veio, Cristo estava do lado deles e falou, realmente, como que é? É ter calma e fé. Então, o ter medo aqui o temer não é ter medo, né? Mas ter uma reverência a Deus, né? Você ter um respeito a Deus. Mateus, você poderia ler Apocalipse 14, versículo 7, para aqueles que estão nos acompanhando de casa, onde quer que você esteja, para a gente entender o que o texto da Bíblia diz, o que Deus diz através da sua palavra acerca da primeira mensagem angélica. Você leia, por favor, Mateus. Muito bem. Apocalipse 14, 7 diz o seguinte: Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, você vê ali, o chamado do primeiro anjo é temam a Deus e dai-lhe glória. Mateus, essa questão de temer, o guia de estudo também traz uma correlação com a obediência. Temer, tem algo a ver com obediência? Com certeza. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso pessoal que está acompanhando, né, em casa. Será que seria da vontade de Deus trazer medo para a gente? Eu queria ler um verso que nos mostra, que nos comprova que realmente isso não era da vontade de Deus. Esse verso está em Apocalipse 1, verso 3, que diz o seguinte: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja, a introdução do livro de Apocalipse, ele nos dá a entender que não é da vontade de Deus um sentimento de medo, mas um sentimento de quê? De felicidade. Feliz aquele que lê. Quem que precisa ter medo? Precisa ter medo aquele que faz o contrário do que está escrito aqui em Apocalipse 1, verso 3. Quem precisa ter medo é aquele que não ouve, aquele que não guarda, aqueles que não leem a palavra contida nesta profecia. E parte do ouvir esta mensagem, parte do temer, ele tem como consequência a obediência, né? Aí nós entramos então na questão da obediência.
Tem a ver? Tem. Não é o significado do temer em si, não significa obediência. Até tem um teólogo que ele traz uma explicaçãozinha ali do que a gente poderia, talvez, entender como sendo o temer. Eu até anotei aqui, se me permite, eu gostaria de ler rapidamente. Ele fala assim, ó, em algumas línguas é difícil falar sobre temer a Deus, pois isso poderia dar a entender apenas que se está apavorado diante de Deus, como se Deus fosse um tipo de monstro. Se na língua em questão houver um termo que signifique espanto ou admiração, seria um equivalente adequado. Em alguns casos, pode ser expresso de forma idiomática em termos de ficar com o coração na boca ou estar na presença de alguém com o coração batendo acelerado. Veja que interessante essa classificação dele, né? Então, o temor, ele tem a ver com você estar na presença de alguém e você fica com o coração acelerado, né, diante daquela pessoa. E eu pergunto, será que nós realmente tememos a Deus? Será que nós sabemos temer a Deus? Às vezes as pessoas elas até sabem que nós não devemos matar, não devemos roubar, não devemos fazer algumas coisas que a Bíblia diz, mas será que elas estão se portando com temor diante de Deus? Será que as pessoas sabem quem é esse Deus? As pessoas elas têm colocado que Deus é maior, e Ele realmente é maior, mas será que nós estamos nos portando, como que nós podemos estar nos portando diante deste Deus que é maior? Isso é temer a Deus, e como consequência disso tudo, vem sim a obediência, mas antes da obediência, nós precisamos reconhecer quem é esse Deus que está diante de nós. Um Deus superior, um Deus majestoso, um Deus que merece respeito. Interessante, Mateus, você colocou, primeiro você fez a referência, né, do Apocalipse, o que é? É de felicidade, a revelação de Jesus Cristo, né? Jesus está presente em todo o livro do Apocalipse, mas é importante vermos quem é Deus, a gente entender quem é Deus. E muitas pessoas hoje, infelizmente, esquecem disso, né? Sim. Esquecem da soberania de Deus. E, Luciano, o guia de estudo também, falando qual deve ser o nosso propósito, qual deve ser as nossas prioridades. Hoje as pessoas, elas têm algumas prioridades de consumir, talvez de viver nesse mundo. Mas qual que tem que ser a nossa prioridade, pensando nesse temor a Deus, nessa reverência que nós temos que ter a Deus? Como a gente está vendo, né, a gente sabe que no mundo de hoje, né, é diferente do que era o passado. Hoje a gente está num mundo de consumismo e a gente está falando sempre o eu. Eu preciso ter, eu preciso daquilo, eu não posso fazer o comparativo com as pessoas. Qual é o motivo maior? É que Deus ele fala assim, primeiramente, busque o reino, olhe para Ele. Esse é um dos motivos em que Deus ele está querendo chamar a pessoa, porque assim, cada vez mais que nós formos buscar as coisas do meu eu, né, cada vez mais a gente desaponta. E se a gente for realmente só ir pelos nossos propósitos, é aquele negócio, é o meu ter e logo eu enjoar e falar assim, o que é que eu vou procurar da próxima vez? Quando a gente está realmente com Deus, Ele sempre nos convida, né? É o que Ele diz, eu bato a porta, eu estou aqui, estou oferecendo um convite a você. Se você tem necessidade, se você tem sede, eu sou a água, eu sou aquele que vou realmente saciar a sua vontade. E muitas vezes nós estamos procurando coisas que assim, realmente são passageiras. Então, muitos não têm colocado Jesus, Deus, como centro, né? Não têm entendido esse temor, né, que leva a esse centro, né? E, Mateus, agora continuando, você falou anteriormente sobre o temor. Agora o Luciano falou do temor que leva-nos a deixar das coisas de lado e centrarmos em Deus. Qual que deve ser a nossa prioridade aqui nessa terra? Qual tem que ser o centro da nossa vida, se eu entendo quem é Deus, eu temo a Ele, como nós temos que ter essa reverência? Quero convidar os nossos amigos a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Lá a gente vai ter uma boa... Na verdade, aqui, Salomão ele está, inclusive, finalizando o livro de Eclesiastes, né? E aqui ele diz o seguinte, Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos,
porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Veja, a conclusão de todas as coisas é: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Só que sabe o que é interessante? Aqui, no original, Salomão ele está falando assim, aqui o Eclesiastes ele fala, esta é a conclusão, né, esta é a suma, ou este é o dever do homem. Mas, na verdade, a palavrinha dever não existe no original hebraico. Então, em outras palavras, Salomão está falando assim, ó, este é o homem. A essência do homem, né? A essência do homem. O homem só é o homem quando ele obedece os mandamentos de Deus. Essa é a essência do homem. Então, nós podemos trazer que a suma, o centro de tudo, é nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, né? Como diz lá em Mateus 6, né, no final do Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, vocês se preocupam com tantas coisas, temam a Deus em primeiro lugar, busquem a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, a síntese da guerra espiritual é através do controle da nossa mente, né? Nós tentamos fazer o controle das coisas, mas nós precisamos entregar esse controle a Jesus. Na mão de Deus, exatamente, né? E Satanás, ele tenta tomar esse controle, né? Sim. Deus nos pede para que nós demos a ele esse controle, mas Satanás, ele usurpa esse controle. E talvez você que esteja nos acompanhando nesse momento, esteja talvez sendo um escravo do consumismo, escravo dos divertimentos, escravo das coisas que se afastam de Deus. Você tem deixado de temer a Deus, dar essa reverência a Ele, mas Deus pode te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, continuando aqui no nosso estudo, quando nós entendemos esse temor a Deus, que temos que ter uma vida centrada em Cristo, nós começamos a render glória, que é o chamado da primeira mensagem angélica, dar glória dele, né? E como é que nós podemos dar glória a Deus, como o guia de estudo traz, Luciano? Através do cuidado com o quê? A glória em si, né, quando nós realmente buscar a Deus, é que assim, você vai começar a se demonstrar a Deus o que Ele é realmente. Através do nosso corpo, né, do cuidado com o nosso porque corpo, né? Em Romanos, Paulo mesmo diz, né, que o nosso corpo é o templo de Deus. Então, quer dizer, e a gente vai falar, como assim é o templo de Deus? Porque o povo de Israel, antigamente, eles tinham o templo em si e eles faziam sacrifícios. Mas eles não entenderam quando falaram assim, que uma glória maior viria, que era o Cristo, né? Jesus, ele estaria aqui conosco. E hoje em dia, essa clareza, assim, depois dos estudos que nós temos hoje em dia, a sabedoria que a Bíblia vem nos revelando cada dia mais, ele nos apresenta realmente a glória que veio e aonde que ela abre o caminho, onde podemos enxergar realmente esse encontro com Deus. Exatamente. E, Mateus, outra coisa interessante também da questão de dar glória a Deus é que o desejo de Deus é, como o Luciano falou, nós somos o templo do Espírito Santo hoje. É cuidar dos 5 sentidos, né? E como que eu posso fazer isso na prática? Como eu devo dar glória a Deus através da minha vida? Veja, a palavra glória, ela é a palavra doxa no grego. E a estrutura que a gente encontra aqui nesse verso é dote auto doxan, dar a Ele glória. É algo que nós vamos fazer para Deus. Mas como que a gente faz isso? Eu tive a curiosidade de procurar em todo o Novo Testamento lugares que se encontravam a mesma estrutura deste verso aqui de Apocalipse 14. E eu encontrei 14 aparições dessa mesma estrutura, dote auto doxan. 11 delas se refere ao ser humano para com Deus. As outras 3 é entre a Trindade. E aí eu classifiquei aqui 9 formas práticas de como podemos dar glória a Deus. Vou só citá-las, porque o nosso tempo não permite, né? Mas veja, querido amigo que está nos acompanhando, como você pode dar glórias a Deus de forma prática.
E aqui nós encontramos que a primeira forma de você dar glória a Deus é através do arrependimento, de acordo com Apocalipse 16, 9. A segunda forma é gratidão, de acordo com Apocalipse 11, verso 13. Outra forma é através da fé, de acordo com Romanos 4, 20. A quarta forma é misericórdia, você ter misericórdia para com os outros. Isso daí também é uma forma de você dar glória a Deus, de acordo com Romanos 15, verso 17. Também, aceitar a graça é uma forma de nós darmos glória a Deus, de acordo com 2 Coríntios 4,15. Doar. Doar é uma forma de dar glórias a Deus também, de acordo com 2 Coríntios 8,19. A sétima forma é confessar Jesus como Senhor e Salvador nosso, de acordo com Filipenses 2,11. A oitava forma é permitir ser transformado, de acordo com 2 Coríntios 3,18. E aqui eu faço um parêntese. Muitas pessoas querem aceitar a Jesus, mas não querem ser transformadas, né? Se você diz aceitar a Jesus, mas não deseja ser transformado, isso não só mostra que você não está aceitando a Jesus de verdade, como você está desglorificando a Deus, se é que existe essa palavra. E a última forma é através do comer, do beber e de nossos atos, de acordo com 1 Coríntios 10, 31. Todas essas 9 formas são formas práticas que nós podemos estar dando glórias a Deus. Infelizmente, muitos acreditam, né, Mateus, que dar glória a Deus é apenas falar, né? Glória a Deus, mas não viver. Então aqui fica o meu convite para você. Mateus aqui deu os 9 pontos especiais de forma prática que você pode dar glória a Deus. Então talvez retornem no vídeo, alguns minutos atrás, e vá anotando essas 9 passos aqui e comece a viver uma vida de glorificando a Deus. A primeira mensagem angélica é um convite a você dar glória a Deus. E aqui nós temos as formas de dar glória a Deus de uma forma prática. E uma forma também de dar glória a Deus é você não se conformar com esse século, não se conformar com esse mundo. O mundo está ruim, as pessoas são corruptas, mas você não precisa ser corrupto. Talvez nós vivemos num período de Laodiceia, mas nós não temos que ser como laodiceanos. Então, nós damos glória a Deus a não se conformar também com esse século. Nosso tempo está praticamente se encerrando aqui, mas eu gostaria de tratar de um último ponto aqui, os vencedores. Aqueles que venceram, segundo Apocalipse, é aqueles que têm a fé em Jesus. O que nós podemos entender o que é ser vencedor? Nós gostaríamos de ser vencedores, então nós queremos isso. Qual que é essa fé em Jesus? Como podemos entender isso, Luciano? Bom, a gente pode ver como que realmente vencer, porque se a gente falar que muitas vezes a gente só olha pelo nosso lado, né, como Deus fala nos mandamentos. Você não pode fazer isso, não fazer aquilo. Então, às vezes a gente fala que eu tomo cuidado com isso, com aquilo, mas a gente esquece exatamente de onde que a gente tem que olhar, né? E o reflexo nosso tem que ser Cristo. Aqui está o espelho nosso. Na Bíblia está aqui revelando, porque antes não conhecia, mas agora eu conheço. Então, qual é a melhor forma da gente falar e glorificar a Deus, realmente? É ter uma comunhão diária. Eu não posso simplesmente falar assim que, eu vou sair, né, desprevenido. Quando eu venho de manhã e falo assim, eu vou pegar o carro e vou sair a torto direito. Não, eu tenho a minha prudência e de chegar ali e falar assim, eu não vou sair correndo, né, e falar assim, o problema dos outros são dos outros. E eu não me preocupar o que tem em minha volta. Então, a minha preocupação é como eu estou diante do meu Deus, para que as pessoas também possam olhar e falar, o que podemos fazer? Então, vencer ali é você se deixar ser transformado por Cristo e Deus vai se transformando. É isso, né, Luciano? Você tem a fé em Jesus, acredita em Jesus e pode vencer. Mateus, o que você poderia acrescentar aí a respeito da fé em Jesus? Como nós podemos ser vencedores, segundo o livro de Apocalipse? Bom, Jesus ele foi o maior vencedor, né? Jesus ele viveu, ele experimentou tudo que nós experimentamos no sentido de vivência e ele venceu. Se nós tivermos a fé em Jesus, se nós depositarmos nele a confiança e acreditarmos que ele pode nos dar o poder para vencer,
nós certamente seremos vitoriosos. O guia de estudos ele traz uma definição muito importante. Quem venceu foi Jesus. A vitória é dele. A minha vitória eu só alcanço quando eu me aproprio da vitória de Cristo. Nós nunca poderemos ter a fé a ponto de sermos vencedores, mas como você disse, é Jesus que venceu. É Ele que se doou para nós, o sacrifício foi pago através dele. E quando eu me aproprio dessa vitória de Cristo, eu posso ser também um vencedor. Olha, nós tínhamos muito mais a tratar. E fica aqui o meu convite para você, além de assistir esse estudo aqui, esse breve resumo, o estudo central da lição dessa semana, você pode acessar o link que está aqui do nosso canal, você pode ter a lição na íntegra e estude. A lição traz mensagens espetaculares para você. Aqui apenas um breve resumo para dar um gostinho de você querer mais. Eu gostaria, Luciano, quer deixar uma última mensagem para os nossos telespectadores? Claro. Se você tem ainda dúvida, né, do que realmente é o temer, eu acho que esse momento de você revisar o estudo, né, e analisar profundamente o que a lição tem a dizer, você procurar, né, do fundo do coração e falar assim: Senhor, eu quero te amar cada vez mais, e você falar: eu preciso de ti, então o que eu vou fazer? Senhor, eu me entrego a ti. Essa é a dica melhor que eu posso te dizer. Se entregue a Cristo. Mateus, gostaria também de deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos acompanhando? Com certeza. Queridos, nós estamos estudando aqui as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, elas são as últimas mensagens, os últimos conselhos de Deus ao mundo. Deus ele deixou a palavra dele repleta de conselhos, mas essas são as 3 últimas mensagens, os 3 últimos conselhos. Isso significa, isso nos dá a conotação de algo extremamente importante. Atente para toda essa mensagem. Atente para essa primeira mensagem que nós estudamos hoje, que é: tema a Deus e dê-lhe glória, porque está chegando o final, está chegando o juízo. E nós vamos estudar ainda lá mais para frente sobre o juízo, né? Vamos ver que o juízo ele não deve ser algo que nos remeta a medo, mas sim a felicidade. Então, que Deus abençoe você, que você possa temer a Deus e dar glória a Ele. Amém. Muito obrigado, Mateus. Muito obrigado, Luciano. Então, nós começamos o estudo, o Mateus contando a história dos palhaços que estavam dando uma mensagem e as pessoas não estavam acreditando. Mas o incêndio não começou. Nós temos algum tempo. Então, é o tempo de você ainda se buscar a Deus. A mensagem é urgente. A mensagem é muito urgente. Cabe você agora buscar a Deus, se entregar a Ele, porque em breve Jesus voltará. Eu gostaria de encerrar o estudo de hoje. Você poderia, por favor, Luciano, fazer uma oração para nós? Sim, claro. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor tem nos dado. E é claro, Senhor, sabemos que essa mensagem urgente que precisamos levar a todo o mundo, que realmente essa palavra possa chegar em todas as casas e trazer o conforto a muitos corações aflitos, que pessoas estão procurando uma resposta. E aqui está a tua resposta, Senhor, no teu manual, na tua palavra, Senhor. Amém. Por isso, Senhor, abençoe a cada lar, a telespectador também, que está aqui acompanhando-nos, Pai, nessa lição, e que ela possa chegar de uma maneira realmente que tire esse medo, essa incompreensão que muitas vezes o mundo dá de errado ao nosso entender. E é claro, Senhor, que possa, Senhor, estar nos abençoando cada vez mais também e saber que, seguros em teus braços, estamos livres realmente do pecado, aonde que nos seguram, e que possa nos libertar, Senhor, realmente desse mundo que vem nos segurando, e que possa realmente nos dar a direção que é o caminho do céu. Querido Pai, fica conosco, é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado que você nos acompanhou até nesse momento. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.